Bom dia, boa tarde, boa noite, conforme for a ocasião, se vocês estão vendo esse vídeo durante a noite, durante a aula ou posterior à aula. Nós viemos aqui, o nosso grupo dos acadêmicos, Adriano Gonçalves de Oliveira, que sou eu, o Daniel da Silva Ferraz, o Danilo da Costa Brandão e o Matheus Moreno Martins. A gente veio apresentar essa temática do balanço patrimonial. Somos da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, a UFMS. Estamos apresentando este seminário em nome do professor Ananias Francisco dos Santos, na disciplina de Societária 2. Primeiro vamos começar falando o que é o balanço patrimonial. O balanço patrimonial ele é uma demonstração contábil que tem por finalidade apresentar a posição contábil, financeira e econômica de uma entidade em determinada data, principalmente financeira, representando a situação estática do patrimônio em determinada data, que geralmente é o último dia do exercício social da entidade, né, 31 de dezembro de cada ano. Aí ele é feito de um formato de balança, né, de um lado tem os ativos e do outro lado tem os passivos, que engloba o passivo circulante e não circulante, e o PL, igual está nessa balança aí. Para a gente entender o conceito, não só o formato do balanço patrimonial, é imprescindível a gente estudar a estrutura conceitual básica, que é o CPC 00, e a gente deve ficar atento que ele já está na segunda revisão, que ele divide a estrutura do patrimônio em três, né, que engloba o balanço patrimonial: os ativos, os passivos e o patrimônio líquido. O conceito de ativo, ele também tem na estrutura conceitual, e ele fala que a estrutura conceitual fala que o ativo, ele é um recurso econômico presente. O que é um recurso econômico presente? É um recurso que é capaz de gerar benefício econômico futuro, não necessariamente financeiro. Por exemplo, o direito de você usar um carro, o direito de você receber, direito de você poder ter determinada marca, entendeu? Não são necessariamente recursos financeiros. E tem que ser controlado pela entidade, né? Não precisa ser de propriedade da entidade, mas precisa estar sob o controle da entidade, e tem que resultar de eventos passados. A composição, né, que a gente fala que a composição do ativo, o ativo é composto por bens e direitos. Ele não é bens e direitos, mas ele é composto por bens e direitos. Geralmente tem umas pegadinhas nas provas, é bom de ficar atento a isso. Ele não é, ele é um recurso econômico presente, controlado pela entidade e resultado de eventos passados. É isso que diz a lei, a norma. E o conceito de passivo. O passivo é traduzido como uma obrigação. Uma obrigação, ela é presente, ela não é passado nem futuro, ela é uma obrigação presente que a entidade tem que prestar. Também é resultado de eventos passados e exigirá provável saída de recursos. A gente pode fazer um paralelo com o CPC 25, que ele fala provável, ele não fala possível. Então, tipo, é quase certo que já vai. O CPC 25 ele fala das provisões. Então, as provisões são prováveis saídas de recursos. Então, já é quase determinado que vai sair recurso. Ele não é uma possibilidade, ele é uma coisa mais certa. E a composição dele são as obrigações que existem no presente. Boa noite, eu vou falar sobre o conceito de patrimônio líquido, que é o conceito que é o interesse residual dos ativos depois de deduzidos todos os passivos. Pode ser traduzido como a riqueza da entidade. Uma boa representação é a equação de ativo menos passivo, que é igual ao patrimônio líquido. É sempre bom deixar bem claro que patrimônio é diferente de patrimônio líquido. Enquanto o patrimônio é um conceito mais amplo, ou seja, é um conjunto de bens e direitos. Já o patrimônio líquido é definido como capital próprio da entidade. Dessa forma, o patrimônio em condições normais vai ser sempre maior que o patrimônio líquido. Pode-se alterar o patrimônio sem alterar o patrimônio líquido, como por exemplo na compra de um veículo de pessoa física ou jurídica. A mesma não fica mais pobre ou mais rica, mas muda-se a qualidade de seu patrimônio, o que é chamado de fato permutativo, que altera o patrimônio, mas não altera o patrimônio líquido em si, que, como já dito, é o capital próprio da entidade. É o que, digamos,
que ela tem deduzido o seu ativo menos o seu passivo. Entre aspas, é, digamos assim, tudo que sobra para a mesma. Eu também vou falar rapidamente sobre a classificação das contas, que são os lançamentos de débito e crédito dos livros contábeis que reagem conforme a natureza das contas e são imprescindíveis para a compreensão da balança patrimonial. Meu colega vai falar mais a seguir. Classificação de contas. As contas do balanço patrimonial, além de possuírem suas próprias naturezas, vão ser agrupadas em aplicações de recursos do lado do ativo ou em origem de recursos do lado do passivo mais patrimônio líquido. Os ativos, despesas, custos, perdas e contas redutoras do passivo ou patrimônio líquido têm natureza devedora, aumentam pelo débito e diminuem pelo crédito. Já os passivos, patrimônio líquido, receitas, contas redutoras do ativo, têm natureza credora, aumentam pelo crédito e diminuem pelo débito. As contas de resultado na DRE não seguem essa lógica de diminuição por crédito ou débito. Sendo assim, toda redução de receita vem de despesas ou custos. A Lei 6.404 de 76, no artigo 178, fala sobre o grupo de contas do balanço, começando pelo ativo, no qual as contas serão dispostas em ordem decrescente ao grau de liquidez e separadas entre ativo circulante, maior grau de liquidez, e ativo não circulante, menor grau de liquidez. Em resumo, as contas do ativo serão organizadas em ordem crescente aos prazos de realização ou em ordem decrescente ao grau de liquidez. No passivo, as contas são separadas entre passivo circulante, que são obrigações da empresa até o exercício seguinte, e passivo não circulante, que são obrigações com prazo de vencimento maior. O patrimônio líquido, apesar de estar no grupo do passivo, ele é classificado como não exigível. Para finalizar, os saldos devedores e credores que a empresa não puder compensar serão classificados separadamente. Bom, pessoal, ainda analisando a Lei 6.404, vemos que no artigo 179, as contas do ativo serão classificadas do seguinte modo. No ativo circulante, as disponibilidades, os direitos realizáveis no curso do exercício social subsequente e as suas aplicações de recursos em despesas do exercício seguinte. No ativo realizável a longo prazo, os direitos realizáveis após o término do exercício seguinte, assim como os derivados de vendas, adiantamentos ou empréstimos a sociedades coligadas ou controladas, diretores, acionistas ou participantes no lucro da companhia que não constituírem negócios usuais na exploração do objeto da companhia. Em investimentos, as participações permanentes em outras sociedades e os direitos de qualquer natureza não classificáveis no ativo circulante e que não se destinem à manutenção da atividade da companhia ou da empresa. No ativo imobilizado, os direitos que tenham por objeto bens corpóreos destinados à manutenção das atividades da companhia ou da empresa ou exercidos com essa finalidade, inclusive os decorrentes de operações que transfiram à companhia os benefícios, riscos e controles desses bens. No intangível, os direitos que tenham por objeto bens incorpóreos destinados à manutenção da companhia ou exercidos com essa finalidade, inclusive o fundo de comércio adquirido. Bem, indo para o passivo exigível, de acordo com o artigo 180, as obrigações da companhia, inclusive financiamento para a aquisição de direitos do ativo não circulante, serão classificadas no passivo circulante quando se vencerem no exercício seguinte e no passivo não circulante se tiverem vencimento em prazo maior, observado o disposto no parágrafo único do artigo 179 dessa lei.
O que esse parágrafo único ele diz? Ele diz que na companhia em que o ciclo operacional da empresa tiver duração maior que o exercício social, a classificação no circulante ou longo prazo terá por base o prazo desse ciclo. Bem, indo para o patrimônio líquido, nós vemos aqui no artigo 182 que a conta do capital social discriminará o montante subscrito e, por dedução, a parcela ainda não realizada. Indo pelo parágrafo único, serão classificadas como reservas de capital as contas que registrarem a contribuição do subscritor de ações que ultrapassar o valor nominal e a parte do preço de emissão das ações sem valor nominal que ultrapassar a importância destinada à formação do capital social, inclusive nos casos de conversão em ações de debêntures ou partes beneficiárias. O produto de alienação de partes beneficiárias e bônus de subscrição também serão classificados como reserva de capital e, bem, será ainda registrado como reserva de capital o resultado da correção monetária do capital realizado enquanto ainda não capitalizado. De acordo com o parágrafo 3º, serão classificadas como ajustes de avaliação patrimonial enquanto não computadas no resultado do exercício em obediência ao regime de competência as contrapartidas de aumentos ou diminuições de valor atribuídos a elementos do ativo e do passivo em decorrência da sua avaliação a valor justo nos casos previstos dessa lei, em normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários com base na competência conferida pelo terceiro parágrafo do artigo 177 dessa lei. De acordo com o quarto parágrafo, ainda desse artigo 182, serão classificadas como reservas de lucros as contas constituídas pela apropriação de lucros da companhia. De acordo com o parágrafo 5º dessa lei, as ações em tesouraria deverão ser destacadas no balanço como dedução da conta do patrimônio líquido que registrar a origem dos recursos aplicados na sua aquisição. E bem, por último, como podemos ver nesse slide, aqui está um exemplo de balanço patrimonial que a gente traz aqui para vocês, ó, com o ativo circulante mostrando as disponibilidades, caixa, banco, clientes, os estoques ali, adiantamentos a funcionários, tributos a recuperar, tudo ali, ó, o não circulante ali com imobilizado, com a depreciação acumulada. Indo para o passivo, nós vemos ali no circulante ali os fornecedores, salários a pagar, todas as despesas a pagar ali, FGTS, tudo, obrigações tributárias. Indo para o patrimônio líquido, a gente pode ver ali também capital social, reserva de capital e de lucro. E bem, basicamente é isso que nós temos a falar sobre o balanço patrimonial. Boa noite a todos e até mais.